Um grupo de juristas da Universidade de São Paulo elaborou um manifesto em defesa da democracia. O documento diz que o país está vivendo um momento de perigo para a normalidade democrática, de risco às instituições e com insinuações de desacato ao resultado das eleições. A carta reitera a segurança do processo eleitoral brasileiro e afirma que a ameaça aos poderes e a incitação de ruptura da ordem institucional são intoleráveis. No final do manifesto, tem um pedido para que os brasileiros e brasileiras fiquem em alerta na defesa da democracia e também para o respeito ao resultado das eleições. Yuri Pita está comigo. Yuri já trouxe um pouquinho da apuração sobre esse documento, contou que ele sairia para a gente mais cedo, um documento assinado por mais de 3 mil nomes. Yuri, você me atualiza se esse número cresceu ou não, e eu quero te ouvir também sobre os nomes que te chamaram a atenção. Quem está aí nessa lista? Vamos lá, Tainá. Então, por partes. O último número que estava atualizado, para ser preciso, 3.070 nomes. Essa lista, inclusive, acabou de ser divulgada no site da Faculdade de Direito da USP. E aí vale a gente lembrar, por que a Faculdade de Direito da USP? Primeiro porque esse movimento começou com juristas, com ex-alunos de 1977. Por quê? Porque lá em 77 foi lida uma carta aos brasileiros pelo jurista Goffredo da Silva Teles Júnior, no momento ainda de arbítrio, de ditadura militar, ou seja, então foi um momento já bastante importante do ponto de vista político, de defesa da volta à normalidade democrática para o país. E aí, esta carta, num primeiro momento, isso quem me contou foi o ex-diretor da Faculdade de Direito, Floriano de Azevedo Marques Neto, que é um dos signatários e um dos articuladores desse movimento. Num primeiro momento, pensou-se em reler a carta de Goffredo da Silva Teles Júnior. E depois decidiu-se elaborar uma nova carta, que é esse documento que a gente viu trechos agora há pouco. 17 dos signatários são signatários da Carta de 77 e continuam aqui, como, por exemplo, 2 ex-ministros da Justiça, José Carlos Dias, José Gregori, Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Fábio Conder Comparato, Celso Mori, entre outros advogados de renome. Nada menos do que 9 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal assinam essa carta. Aires Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, que provavelmente está sendo cotado para ser o leitor desta carta no 11 de agosto, num ato na Faculdade de Direito. César Peluso, Ellen Grace, Eros Grau, Marco Aurélio Melo, Sepúlveda Pertence e Sidney Sanches. Fora isso, uma série de acadêmicos da área de direito e uma série de empresários e banqueiros também, como Cândido Bracher, Roberto Setúbal, Walter Schalka, da Suzano. A Renata Agostini ajudou a conferir essa lista. Pércio Arida confirmou também a assinatura. Tem uma série, Guilherme Leal, Pedro Passos, ambos fundadores da Natura. Fábio Barbosa, atual CEO da Natura. Ou seja, tem uma grande lista de nomes ligados aí da economia. Bancos como Luiz Stuhlberger, do Fundo de Investimentos Verde. Ou seja, tem uma representatividade bastante forte na sociedade, em organizações da sociedade civil, também de artistas como Chico Buarque, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande, ou seja, uma lista bastante ampla e completa de signatários ali, com mais de 3 mil nomes, nesse movimento que, como me definiu o Floriano de Azevedo Marques, não é para torcer nem por A nem por B, é um movimento, não tem conotação eleitoral, é para torcer pelo juiz, ou seja, para defender, dar respaldo à atuação do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, esse ato no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito, atualmente sob direção de Celso Campilongo, serve para dar esse respaldo da sociedade ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí é importante a gente lembrar que dos 7 ministros do TSE, 3 são professores da Faculdade de Direito, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como o ministro Carlos Horbach, do TSE, que representa justamente os juristas na composição do TSE. E aí também vai haver um ato de uma série de entidades, uma delas é a Fiesp, e aí vão divulgar um outro manifesto que tende a ser publicado pelos jornais no 11 de agosto, com também uma defesa da democracia, do Estado democrático e do respeito ao resultado das eleições, seja lá quem for o vencedor nas urnas. Maravilha, Yuri Pita. A Renata Agostini, eu estava com essa dúvida também se a Fiesp tinha assinado ou não, então vai fazer um
novo documento pelo que explicou o Yuri Pita. E Rê, muito simbólico, né, esse manifesto num período recente de manifestação do presidente Jair Bolsonaro sobre o 7 de setembro. E chama bastante atenção o caráter, quando a gente vê quase ecumênico aqui dessa lista, porque o Yuri destacava a presença de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, o fato chamou muita atenção e a gente estava desde cedo atrás disso, né, do fato de nomes muito importantes do empresariado, banqueiros como Roberto Setúbal, que mais cedo já havia me confirmado que estaria, sim, né, na lista de signatários, o nome dele está aqui, junto com grandes empresários como Pedro Passos, da Natura, economistas e ex-presidentes do Banco Central como Pércio Arida e Armínio Fraga, mas a lista traz ainda gente da intelectualidade, então banqueiros ao lado de atores, atrizes, também artistas como Chico Buarque, está aqui o nome dele nessa lista, também claro, docentes e gente da academia, então um arco de apoios bastante amplo que foi feito nesse texto, que ele é bastante enfático e ele não cita diretamente, claro, o presidente Jair Bolsonaro, mas fala sobre o risco do momento que estamos vivendo, de se colocar em dúvida não só as instituições democráticas, mas também o sistema de votação, faz uma alusão à segurança do nosso sistema de votação, que é baseado, né, nas urnas eletrônicas, fala sobre a defesa da democracia. Mais cedo, quando eu estava junto com o Yuri nessa apuração, né, e atrás dos nomes que estariam nessa lista bastante ampla, um dos signatários me falava, a intenção toda era dar visibilidade no dia 11 de agosto, mas ficou entendido que era preciso já colocar oficialmente esse texto na rua, justamente para mostrar a importância desse momento com os seus riscos e não esvaziar o impacto do texto. Então, uma reação que a gente vê nesse momento da sociedade como um todo, diversos. É interessante que o próprio documento fez questão de ir separando, né, em integrantes ali da USP, em personalidades, e você vai passeando por essa lista de apoios e vendo a amplitude do movimento que se conseguiu colocar de pé, em defesa da democracia, sim, mas também em reação, especialmente aos últimos movimentos do presidente Jair Bolsonaro de atacar o sistema eleitoral para a comunidade internacional, voltar a colocar dúvidas infundadas sobre o nosso sistema de votação. Ainda que não haja uma menção direta, isso está muito claro e nos bastidores os que se juntaram a esse movimento também dão bastante ênfase a isso, Tainá. Maravilha. Renata Agostini, obrigada também pela sua análise e apuração sobre esse assunto. E teve reação, gente. Lá em Brasília, mais cedo, o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, fez críticas a esse manifesto nas redes sociais. Ciro disse que os banqueiros só assinaram a carta em defesa da democracia porque sabem que não serão perseguidos, já que, de acordo com o ministro, o Banco Central se tornou independente graças ao presidente Bolsonaro. O ministro ainda afirmou que os banqueiros aderiram ao manifesto para se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro por conta do Pix, já que eles teriam perdido cerca de 40 bilhões de reais por ano com o serviço.